Salve, 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 rapaziada, iniciando mais um vídeo. Quem tá falando aqui com vocês é Zulu Martimiano. Hoje em específico a gente vai falar sobre a dominância do Bitcoin. O primeiro ponto que a gente precisa entender sobre essa mentalidade e por que a gente precisa falar sobre a dominância do Bitcoin, que é o ponto principal que eu estou utilizando hoje para entender o momento do mercado cripto, se eu vou realizar, se eu não vou realizar, se vai ter out-season, se não vai ter out-season, tá? Qual que é o olhar que eu estou tendo, o que eu estou olhando e em específico o que está acontecendo com a dominância do Bitcoin. Bom, a gente tem hoje um gráfico, né, uma análise, um dado on-chain, onde ele mostra qual ativo está dominando dentro do mercado cripto hoje. E por isso que ele chama dominância do Bitcoin. Se você olhar hoje em específicos, você vai ver que a dominância do Bitcoin está acima de 60%. Isso significa que na prática, o cara que vai comprar uma cripto, o cara que vai comprar um token, um ativo digital, ele olha para aquilo ali e ele está escolhendo colocar 60% do capital dele em Bitcoin e o restante em altcoins. Então, mais da metade do capital dele, ele está alocando em Bitcoin. Isso na prática, para a gente, tá? Mostra que as altcoins elas estão recebendo um valor, um capital menor, bem menor, né, do que o Bitcoin. E aí, com essa correlação, a gente automaticamente tem o Bitcoin se valorizando no quesito tempo. Então, toda vez que você olha para a dominância do Bitcoin, o que você tem que pensar? Qual é o ativo que está mais entrando dinheiro? Qual é o token que está mais entrando dinheiro? Qual é o token que está performando melhor? E aí você vai entender que o token que está performando melhor, o ativo que está valorizando, o ativo que está, né, mais bem alocado e que os grandes investidores estão investindo é o Bitcoin. E aí nesse gráfico você consegue ter a porcentagem, 61% a última vez que eu olhei. Então, 61%, né, do dinheiro, do capital que está entrando no mercado cripto, ele está indo para uma moeda só, Bitcoin. E o restante talvez vai para as altcoins. Então o cara vai lá e compra assim. Vou dar um exemplo aqui que ele tenha 100 mil reais para investir no mercado cripto hoje. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 61 mil desses 100, investir só em Bitcoin e às vezes esse restante que sobrou ali ele compra tipo uma Solana e um Ethereum. Ou ele compra uma Solana e deixa dolarizado. Ou então ele deixa tudo dolarizado e o USDT, o USDC. Entende? Então ele vai ficar com Bitcoin e vai ficar dolarizado com o SDT e o SDC. E se ele tiver um pouco de conhecimento, ele ainda põe esse USDT e o SDC para aplicar em DeFi, em finanças descentralizadas, e ainda colocar ali para render esse dinheiro. Então, esse é um ponto principal, esse é um ativo, né? É um ativo não, desculpa, é um gráfico que eu estou olhando muito. Por quê? Porque esse gráfico ele vai trazer para a gente o momento que as altcoins vai começar a subir. E aí quando a dominância do Bitcoin cai, né, automaticamente as altcoins elas começam a valorizar. Por quê? Porque aí essa correlação de que o dinheiro está entrando 60% em Bitcoin, ele começa a diminuir. E aí o dinheiro começa a entrar apenas 40% em Bitcoin, 30% em Bitcoin e o restante está entrando nas altcoins. E aí com isso, né, o total 3 ali, né, ou não só o total 3, mas o total 2 também, ele começa a ter aquela valorização violenta porque as altcoins estão subindo de forma exponencial. Então, hoje para mim, o gráfico mais interessante para eu olhar, para eu entender o que está acontecendo no mercado cripto é a dominância do Bitcoin. Então eu estou olhando diariamente para a dominância do Bitcoin, para mim ter o time de venda, para mim ter o time do que está acontecendo com o mercado e para mim ter o time da onde que está entrando o dinheiro dentro do mercado cripto. Beleza? Então se você está assistindo esse vídeo, se você está entendendo o que eu estou falando, coloca lá, né, no seu aplicativo, coloca lá na onde você olha as moedas, a dominância do Bitcoin para você entender o que está acontecendo com esse ponto, o que está acontecendo com o mercado, aonde está entrando o dinheiro, aonde não está entrando o dinheiro, e aí você tomar a melhor decisão para você ganhar dinheiro dentro do mercado cripto. Se você quiser aprender sobre criptomoedas, se você é iniciante, não entende nada,
não entendeu nada do que eu falei nesse vídeo aqui, a gente tem um curso para iniciante que custa R$ 27 por mês e que você vai aprender a fazer autocustódia, você vai aprender a abrir uma carteira de cripto, você vai aprender a utilizar uma corretora centralizada, a utilizar uma corretora descentralizada, você vai aprender a utilizar um cartão de criptomoedas e várias outras coisas como lista de tokens e análise de token, beleza? Basta você vir aqui na descrição desse vídeo, vai estar escrito lá, né, Bitcoin do zero ao extraordinário, os valores, explicando tudo certinho. Fechou? Vamos que vamos.